Namastê, bem-vindas a mais um vídeo do canal Ser Alquimia. Meu nome é Kênia, eu sou instrutora de yoga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os yamas e os niyamas. Mas antes de a gente seguir com esse vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal para que se inscreva e fique por dentro aí das novidades da nossa escola. Então vamos lá. Yamas e niyamas, que seriam os dois caminhos, as duas partes básicas aí para que a gente consiga compreender melhor o que é essa prática, né, de yoga. Segundo Patanjali, que é o codificador do yoga, em seu Yoga Sutra, ele cita 8 passos do yoga para que a gente atinja a iluminação. Então seria o Ashtanga, 8 passos. E desses 8 passos, os dois primeiros seriam os yamas e os niyamas. Então a gente vai começar com os yamas, que são 5 passos. Então, yama, que quer dizer? Yama quer dizer controle. É como a gente reage com o meio externo, né? Com as pessoas, com todos os seres, inclusive com nós mesmos. Então, o primeiro yama seria ahimsa. Ahimsa, a não violência. Aqui, a não violência, ela tem uma amplitude maior, né? A não violência aqui não é só a não violência física, é a não violência verbal, é a não violência mental, é a não violência com a nossa alimentação, né? Então, envolve a gente ter amorosidade, né, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né, tá alinhado ali com as nossas intenções, né, porque quando estamos alinhados com essas intenções, a gente consegue ser mais amoroso, né, não agir com violência, né, ter mais empatia, né, nas nossas palavras, nos nossos gestos. Então, aqui a rinça é um convite para a gente olhar para isso, né? Olhar como nós nos comunicamos, como nós nos comportamos diante das situações, diante das adversidades, né? Que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. O segundo passo seria satya, a verdade, veracidade. Então, aqui, o que quer dizer, né, essa palavra veracidade dentro desse conceito? É ser verdadeiro com o que você sente, ser coerente, né, agir com coerência aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz, né? Então a gente coloca isso como acessar, né, esse estado de se conhecer e de agir, né, no nosso dia a dia com a nossa verdade, né, com aquilo que está dentro de nós. É tão fácil hoje a gente, né, no dia a dia mentir por pequenas coisas, ao invés de falar que não pode ir a um compromisso, a gente inventa uma desculpa, uma dor de barriga, ao invés de simplesmente falar, olha, hoje eu não tô afim, tô me sentindo indisposta. Então, dentro da nossa cultura hoje, da nossa sociedade, a mentira, ela tá enraizada, né? Então, Sati é esse convite para que a gente haja no nosso dia a dia com verdade, né? Assumindo a nossa verdade. E aqui a verdade a gente também traz, né, um ponto de atenção que não é a verdade a qualquer custo, porque às vezes a verdade ela pode ser violenta, né, na comunicação, dependendo da forma que a gente coloca. E aí a gente acaba violando o primeiro passo que seria a rinça, não ser violento. Então aqui a gente é verdadeiro, mas a gente presta atenção na forma que a gente coloca, né, a nossa verdade, se posiciona. Então sempre trazendo, né, essa amorosidade nos nossos gestos, nas nossas palavras. O terceiro é asteia, não roubar. Então, não roubar o que não pertence a nós, né? Não desejar aquilo que não pertence a nós. Seja ideias, seja bens materiais, o que for, né? Então aqui a gente não cobiça o que não é nosso. O quarto mandamento é Brahmacharya,
algumas escrituras, algumas escolas colocam o Brahmacharya como celibato, né? Aqui eu vou trazer, né, um conceito de contenção dessa energia sexual, né? Onde a gente não anula esse mundo, né, de matéria que a gente vive, a gente integra, né, apreciando tudo que há e tudo que existe dentro dessa criação como divino, se comportando como tal, enxergando tudo e todos como divino. E a gente traz, né, então o Brahmacharya como essa apreciação, né, de tudo que existe é divino, está aqui sim, para que a gente também transcenda, mas enxergar como uma contenção, né, dessa energia sexual, para que ela não seja dissipada, né, a qualquer custo. E quando a gente traz essa contenção de energia, essa energia fica para nós. E, consequentemente, a gente consegue acessar elevados níveis, né, de consciência. E o último conceito aqui que a gente traz dos yamas seria a parigraha, o desapego, a não possessividade. E aqui o desapego, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que quer dizer essa palavra. O desapego não é desapegar daquilo que a gente gosta, né? Porque normalmente a gente fala, vou desapegar disso porque eu não gosto mais disso, então é um desapego. Não, aqui a gente traz o desapego justamente daquilo que a gente gosta, porque muitas vezes aquilo que a gente gosta não nos faz bem. Então, aqui a gente traz uma luz, né, uma consciência para aquelas coisas que nos prendem, né? Nos prendem de seguir, nos prendem no sentido de evoluir, né? Do se libertar. Aqui a gente busca essa liberdade, né? Então, essa não possessividade, o não acúmulo de coisas, né? Esse também dentro dessa sociedade consumista, né, que a gente vive hoje, o acúmulo de coisas é muito comum, né? Às vezes as nossas frustrações, os nossos medos, a gente externaliza na forma de consumo. E a acumulação de coisas, ela traz turbulações para a nossa mente, né? Elas nos colocam num estado de aflição, num estado de alerta. Então, quanto mais coisas temos, mais energia mental a gente gasta também para manter aquilo, né? Os frites, as flutuações. Então, a gente fica com os pensamentos com essas flutuações. Então, a gente não precisa ter 5 pares de tênis, a gente pode ter um par de tênis. Então, a parigraha traz esse convite aí, a acumulação, né? De coisas e o desapego de todas essas coisas, emoções e pessoas também. E então, agora a gente vai falar dos niyamas, que seria a conduta. Então, seria a nossa conduta, como é que a gente age, né? Então, o primeiro que a gente traz é o Socham, que seria a purificação, a limpeza. Então, aqui a limpeza dos nossos pensamentos, limpeza do ambiente onde nós moramos, né? Manter as nossas coisas limpas, as nossas coisas organizadas. A gente, quando tá, por exemplo, limpando, né, as gavetas, estamos ali organizando as nossas coisas, inconscientemente a gente também está fazendo uma limpeza mental, né? Liberando tudo aquilo que não serve mais, que está pesado, né? E limpeza que a gente também pode trazer daquilo que nos alimentamos, né? O nosso corpo, ele é um templo, né? Um templo sagrado que dá força, né? Pra gente, que carrega, né, o nosso ser, aquilo que está por trás desse corpo. Então, o que que a gente alimenta esse templo? O que que a gente ingere, né? É saudável? Então a gente tem que trazer essa consciência, né? É o que eu estou alimentando, ele vai me causar muito distúrbio mental? Ele vai me colocar num estado de euforia, né? Então trazer essa consciência dessa limpeza, né? No sentido mais amplo também da palavra. O segundo niyama que a gente vai trazer é o santosha, que é o estado de contentamento. Aqui a gente coloca o estado de contentamento como apreciar o presente como ele é, como ele se manifesta, né? É ter gratidão no dia, se contentar com como a vida se apresenta, né? Entender que tudo está na ordem, né? Existe aqui uma ação, né? Daquilo que foi feito por nós.
Então a gente observa e a gente aceita o presente como ele se manifesta, né? Nesse estado profundo de gratidão. A gente não fica no estado de equanimidade, né? Nem muito eufórico com aquilo que acontece no nosso dia a dia, dando uma importância muito grande, se apegando demais com a felicidade e nem se deprimindo demais com a tristeza, entendendo que tudo é transitório, tudo que acontece tem uma ordem, tem um porquê, né? É um fruto também das nossas ações, então a gente observa e agradece, né? Porque mesmo as dificuldades ali, né, ela traz consigo uma força de um ensinamento, de uma transformação para a nossa vida. O terceiro elemento seria tapas, a autoobservação, a autossuperação. A simbologia de tapas significa fogo. Então, aquilo que aquece, aquilo que transmuta e que transforma. Então, tapas seria a seses, seria a determinação em fazer algo para que se tenha um autodesenvolvimento, para que se busque uma autoobservação daquilo que a gente se propôs em fazer. Então a gente busca sempre colocar um esforço naquilo que a gente está fazendo, mas um esforço que não nos agride, porque senão a gente também volta lá para o primeiro conceito do yama, que seria a não violência. Então a gente equilibra esses dois yama e o niyama, né? O tapas e a não violência, porque a gente também, né, tem que observar até onde a gente consegue ir, né? Até onde meu corpo é capaz de ir agora, meu pensamento, o meu ser, né? Então a gente traz esse estado de autoestudo, de autoobservação para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, né? Trazendo esse fogo, né? Que acende, que esquenta o nosso corpo e que nos dá determinação para fazer e realizar algo. O quarto que a gente traz, elemento aqui do Niyama, quarto passo, seria Swadhyaya, o autoestudo. Então aqui a gente traz o autoestudo, né? A observação de si mesmo, parar, fechar os olhos, se observar e, né, se perguntar como estou me sentindo, como que eu estou hoje, né? Como que estão meus pensamentos, aonde acontece a minha respiração. E também o estudo dos shastras, dos textos, né, do yoga, que traz essa fonte de iluminação, né, para nossa mente, iluminando o nosso caminho e trazendo também conceitos importantes aí dessa filosofia milenar, né? Então a gente caminha junto com esse autoestudo de si e o estudo importante dos shastras, né, dos textos clássicos que nós temos no yoga. E o último elemento aqui do Niyama, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, que seria o quê? Entregar o fruto das ações ao absoluto. Aquele que tudo vê. Aquele que está presente em todas as coisas. Então, seria o desapego aos resultados, né? Então, a gente enxerga e reconhece, né? O Ishvara, aquele que está presente em todas as coisas e confia nas ações, naquilo que nós entregamos e naquilo que vai voltar para a gente, né? Então a gente entra nesse estado também de... E não é uma aceitação aqui, né? A gente não coloca no estado de aceitar as coisas, né? No sentido de submissão, mas é num estado de entender que tá tudo certo, que tem um motivo de acontecer o que está acontecendo, né? E com esse gesto as coisas ficam mais fáceis, a gente entende que tem um porquê, uma ordem que está por trás disso, né? E que tudo está estabelecido da forma que deveria ser, né? E a gente entra em santosha, nesse estado de contentamento, nessa observação de como a vida ela se apresenta pra gente. Então, esses foram os yamas e os niyamas. Eu convido vocês a escolherem um, porque, né, a gente não consegue navegar por todos eles ao mesmo tempo, né?
a gente está em outros tempos. E entender isso para não se frustrar é importante, né? Então a gente escolhe um deles para seguir. Anota no caderno, né? Qual escolheu e fica por um período, uma semana, 2 semanas, um mês, e vai seguindo e vai observando. Porque no decorrer você vai observar que um está relacionado com o outro. Então, por exemplo, no meu dia a dia eu inicio meu Sankalpa, né? E escolho Satya, falar a verdade, né? Por conta do que nós já falamos aqui, né? Das pequenas mentiras que contamos no dia a dia e que nos trazem uma frustração, uma inquietação mental e que isso é muito aflitante, né? Então, para que tenha esse alívio no dia a dia, diante de tantas coisas, né, que acontece, eu escolho agir com verdade, ser verdadeira com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu falo, ser coerente, né, com as minhas palavras e as minhas atitudes. Então, esse né, falando para vocês como que eu faço, o que eu escolho aqui dos niyamas, e vou sentindo, né, e a gente vai sentindo e vai observando como que ele está funcionando na nossa vida, como que estamos evoluindo, e a gente vai trazendo e os outros conceitos eles vão vindo, né? Então, pratiquem, assistam esse vídeo de novo, se ficarem com alguma dúvida, anotem, e alguma sugestão, alguma outra dúvida, né? Deixem aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Convido vocês também a acessar nossa página da Escola Ser Alquimia, nas redes sociais, e agradeço vocês que ficaram até agora nesse vídeo. Nos vemos no próximo, então. Om Namastê.